De volta com essa edição especial do Plantão 47, terceira parte. Você que está chegando agora, o nosso tema hoje é meio ambiente. Tem um recado para você. Olha, a Artipel, nesse mês de junho, tem uma promoção super bacana, é a promoção Top 5. São 5 promoções para você, olha só, economizar. Você compra teclado USB Multilaser por R$ 24,90. Cartucho original HP preto 662 por R$ 53,50. Tem também mouse óptico Multilaser R$ 9,50. Impressora multifuncional HP 2136 por R$ 239,90. E a primeira é o papel sulfite A4 com 5.000 folhas. É o melhor preço da cidade. Passa lá, depois você me conta. Na Assis 674 e 1058. E em breve a inauguração da nova Artipel na rua Rio de Janeiro. A loja está ficando linda, viu, gente? Hoje, como convidada, Maria Tereza, professora da PUC aqui em Poços de Caldas, também ambientalista e professora Ângela. Olha, tema tá dando o que falar, hein? O que você faz para melhorar, né, o mundo que você vive, né? Eu gostei muito do que você falou há pouco, né? Cada um toma conta do seu pedacinho. Fiquei com isso na cabeça porque é verdade mesmo. Às vezes, uma simples fala, até com o seu vizinho ali que não está fazendo as coisas direito, acaba, né, conscientizando ele. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, você não vai ter uma conscientização global. É impossível. Mas é muito interessante depois, quando eles vêm procurando entre uma aula e outra. Nossa, professora, eu nunca tinha observado aquele selo, por exemplo, transgênico. E a gente está falando de políticas públicas. Sim. O Brasil foi o pioneiro que ganhou dentro a batalha de ter o T de transgênico na embalagem dos produtos. Contém ou não contém? Era discussão na ONU. Ganhamos. Contém. Agora o Senado quer lá e que tire o selo de transgênico. Eu acho que os nossos senadores esqueceram que nós brasileiros que batalhamos para que tivesse a indicação do transgênico. E essa semana que passou, está tendo houve um grande congresso nos Estados Unidos sobre a questão da saúde do futuro. E 3 médicos, 2 que eu acompanho pela rede de computador, né, pela rede social, eles passando alguns flashes ao vivo, e a discussão era justamente essa. Nós não temos que buscar um remédio, nós temos que buscar nos tratar bem e ter uma boa alimentação. Então, essa boa alimentação a gente tem que pensar. E aí, de novo, a questão do glifosato, a questão do que a gente consome, o tipo de água que a gente está consumindo e as doenças associadas ao ambiente que a gente vive. Então, todo mundo fala assim, morreu de câncer, está com câncer, está com... Mas ninguém pensa por que as pessoas estão ficando com câncer. E aí vem as nossas políticas públicas, né? Nós temos, da área ambiental, 3 principais. De meio ambiente, de 1981, a política de recursos hídricos de 1997, nós temos a de resíduos sólidos, né? Fora a questão do saneamento, né? Mas essas 3 principais, eu chego a perguntar, será que se eu usasse a política de meio ambiente inteira, que foi elaborada e muito bem elaborada, né, tecnicamente, por uma pessoa extremamente capacitada, o professor Paulo Afonso Leme Machado, extremamente capacitado, que foi um dos artífices, um dos elaboradores, eu acho que é importante, mentores, né, Maria Tereza, essas 3 menções que Maria Tereza fez, elas estão consolidadas em leis. Então, existe a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso está estabelecido em leis. Para tudo acontecer, é necessária a política pública. Sim, a política e nos estados correspondente a essas leis. Então, leis, a Política Estadual de Recursos Hídricos, Política Estadual de Meio Ambiente, a Política de Resíduos Sólidos, ela ficou como a nacional, mesmo com algumas nuances de deliberações. Alguns estados. Mas tem as nuances das deliberações dos órgãos ambientais. Então, parece meio complicado, mas não é. Lendo a lei, a lei nacional é bem clara de que se tem que fazer na área ambiental, o que se tem que fazer na área de resíduos sólidos e na política das águas. Eu aproveito a puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque eu sou especialmente apaixonada por água, né? Por isso faço parte, inclusive, do Comitê de Bacia do Rio Grande. A água, ela é o veículo que perpassa toda a nossa existência. Ela condiciona o nosso bem-estar, né? O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento econômico e volta de novo. Por quê? As pessoas pensam em água só para tomar, mas a água está em todo o processo produtivo. Até em alguns processos produtivos a seco, você precisa de água para refrigerar, por exemplo, os maquinários.
Então, a água, ela é essencial para o ser humano em todas as suas nuances de vida, o seu bem-estar, né? Para produzir um aparelho, eu tive que usar água em todo o processo, para chegar naquele aparelho de som, digamos assim. Então, a água, e como a Maria Tereza estava falando, ela é o grande veículo do bem-estar, mas ela pode carregar aquilo que de ruim a gente despeja nela. E que a gente não vê, que praticamente você está consumindo, não é só os nossos sentidos não são suficientes. Por exemplo, o ser humano primitivo, pelo cheiro, pelo gosto, ele sabia que a água era imprópria. Hoje nem sempre. Às vezes a água não tem gosto, não tem cor, não tem nada, mas ela é intensamente impregnada de elementos nocivos à nossa saúde, principalmente, né, devido ao uso de agrotóxicos, porque agora querem chamar de agentes fitossanitários, gente, não é nada que vocês estão pensando, não. Agentes fitossanitários. Na verdade, agrotóxico, agroquímico. Me recuso a usar esses termos. Não existe, esse termo não existe, é inventado. Ou senão defensivos agrícolas, não defendem nada de ninguém. Não defende nada de ninguém, só o fabricante do veneno. Sim, isso aliás, também vale a gente ressaltar aqui, para a gente tomar um pouco de ciência. O Brasil é o primeiro que mais utiliza agrotóxico do mundo. É o primeiro país do mundo, em primeiro lugar no mundo. Eu lembro de um grande professor que eu tive na época de matéria de doutorado, professor Silvio Crestana, que foi presidente da Embrapa. Ele faz um trabalho muito grande dentro dessa questão do agrotóxico e quanto que permanece no ambiente. É um ranking negativo, né? Muito negativo. Eu lembro de um dado que ele deu em sala de aula que me estarreceu e até hoje eu fico passada. Ele fala assim, coloca uma carreta, uma atrás da outra, dá volta no mundo, é a quantidade de agrotóxicos que jogam nos campos brasileiros. Isso só nos campos que são cultiváveis. Agricultáveis. Né? Agricultáveis. Então, veja bem, praticamente acho que dá uma média de 4,5 litros a 5 litros de veneno que a gente engole por ano. Até que nós estamos na seleção natural de Darwin, né? Porque é muito veneno. Mas as abelhas já deram a resposta, né? Já. A diminuição drástica das abelhas, que são as grandes polinizadoras, porque esqueceram que exatamente a produtividade depende muito dessas nossas amigas, né? E tem até um projeto interessante em Curitiba, que eles estão trazendo as abelhas para os parques, as abelhas que não picam, né? Porque nem todas as abelhas picam. Tem abelhas que fazem o mesmo trabalho, né, de polinizar, de fazer o mel, mas elas não têm ferrão. Então, em Curitiba tem um projeto muito interessante nas áreas urbanas de trazer essas colmeias para dentro dos parques. Eu achei uma ideia fantástica e fácil de fazer. Eu acho que aqui fica até uma sugestão para Poços de Caldas, né? Nós temos uma área urbana que tem uma coisa ímpar, que é a Serra de São Domingos, que é uma floresta urbana e é singular, né? Não são todas as cidades que tem. Isso é único. É quase que cidades únicas. Então, vai aí uma sugestão, né? Já que estão falando em criar uma secretaria de meio ambiente, eu acho que, na minha opinião, você não perguntou, mas Você gostaria? Não. Dessa secretaria de meio ambiente? Não. Não gostaria? Isso é uma ideia retrógrada, porque secretaria trabalha por 4 anos. Acho que o Instituto de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, ele tem um horizonte muito melhor para trabalhar as questões ambientais e urbanísticas do que uma secretaria. Sim, um instituto ou uma outra modalidade jurídica. Até porque a secretaria tem mudança de mentalidade, né? Às vezes, a cada 4 anos entram grupos diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. Com certeza, mas quando você percebe qual a diferença de Curitiba, é que lá tem o IPUC, né? Sim, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba. Sim. Então, tudo que se for fazer em Curitiba passa pelo IPUC. Então, não interessa... Divinópolis, uma cidade mineira, vamos lá, pequena. Pequena também. Ela tem uma autarquia que cuida dessas políticas, porque essa história de secretaria é muito comando e controle. Isso já não funciona mais na área ambiental. A área ambiental é planejamento. Então, planejamento de ações, planejamento de incentivos, planejamento de direções. Por isso que eu digo que a questão ambiental ela não pode ser tratada como meio ambiente. Por isso que eu não tenho esse termo para mim. Me desculpa, Paulo, mas eu não sou ambientalista. Eu sou um ser humano pensando na salvação da espécie. Porque quando fala, vai salvar o meio ambiente. Não, o meio ambiente não precisa ser salvo. Quem precisa ser salva é a espécie humana. A espécie humana, que está se matando aí com o passar dos anos. Porque nós somos um produto de adaptação, Darwin já falou muito bem, ao ambiente. Se esse ambiente muda drasticamente e rapidamente, nós não temos tempo de nos adaptar.
Nós vamos ter um fígado que vai processar o mata-mata, ou sei lá o quê. Ele As pode vir gerações futuras que vão... muito. Nós vamos ter esse tempo de Darwin, porque a nossa vida é unicamente devida à adaptação ambiental. Se o ambiente muda drasticamente, lamento muito. Adaptabilidade do ser humano no planeta, que é um tema da ecologia, né? E eu sou geóloga e imagino que o nosso planeta Terra, nem implodido ele vai ser destruído, sabia? Porque tem uma maneira cósmica de reintegrar essas partes. Agora, nós, o que somos? Somos só um produto do meio. Não temos que ter ilusão. Se matamos o macaco estava ali por algum motivo, como eu estou aqui por algum motivo. Nós somos uma trama. Rompeu um ladinho, meu amigo, abrimos um buraco. Olha, eu quero falar para você da Rodcar Centro Automotivo. É isso mesmo, lá você faz o balanceamento e o alinhamento do seu veículo. Eles trabalham com revenda exclusiva dos pneus Bridgestone e Firestone. Passa ali na Avenida João Pinheiro, 295, fala com a Mauri e também com o Ricardo. Vai viajar? Antes, passa lá. Faz aquele balanceamento, aquele check-up no seu veículo, depois é só viajar com tranquilidade. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco tem a parte final dessa edição do Plantão. Até já!